Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia é presa em ação contra a venda de sentenças. Termina hoje o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O corpo de Gugu Liberato é enterrado sob aplausos e muita emoção. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, é banido do futebol pela FIFA. E Cruzeiro troca de técnico para tentar evitar o rebaixamento. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia, foi presa hoje durante a Operação Joia da Coroa, um desdobramento da Operação Faroeste, deflagrada em 19 de novembro, que apura um esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia. A prisão aconteceu em Salvador. A desembargadora, que está afastada do cargo há 10 dias, também por decisão judicial, estaria destruindo provas e descumprindo a ordem de não manter contato com funcionários. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que adota todas as medidas cabíveis para colaborar com a investigação. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão nos escritórios de advocacia do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, e também do filho dele em São Paulo e Brasília. A ação faz parte de uma nova fase da Operação Ápios, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A força-tarefa teve origem a partir de informações obtidas em uma colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci Filho e investiga o pagamento de propina por parte de uma empreiteira a agentes públicos para anular a Operação Castelo de Areia, realizada em 2009. A investigação corre em segredo de justiça. E a Polícia Civil do Rio vai retomar as investigações sobre o patrimônio de Rony Lessa, policial militar reformado, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. Um relatório do então COAF apontou que 7 meses depois do atentado, Rony depositou R$100 mil na própria conta. Em relação ao caso Marielle, os delegados acreditam que a retomada da investigação é importante para ajudar a identificar se houve um mandante do crime. A reabertura da investigação acontece depois da decisão do STF em autorizar o compartilhamento pela Receita Federal sem necessidade de autorização judicial nas investigações. E a Polícia Civil cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão na sede da Home Angels BH Centro-Sul, que fica na região central da capital mineira. A empresa vetava negras e gordas em processo seletivo para a vaga de emprego. De acordo com a polícia, a operação faz parte das investigações da denúncia de racismo, depois que a cuidadora de idosos, Elisângela Carlos Lopes, de 41 anos, foi à polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre o anúncio.
Os mandados foram cumpridos em 2 escritórios e na casa da proprietária da empresa. Dezenas de celulares foram apreendidos. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu hoje 5 policiais do setor de inteligência da PM suspeitos de extorsão. 2 seguem foragidos. Os alvos fingiam ser policiais civis da especializada para inspecionar lojas. Eles extorquiam os comerciantes, roubavam as lojas e recebiam propina, alegando que não iriam autuá-los. Agentes também cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na casa de um dos alvos. Havia R$40 mil escondidos num sapato. A Polícia Civil também apreendeu 3 armas frias, calças e relógios falsos e HDs com imagens de câmeras de segurança. E ainda no estado do Rio, observe esse caso. Um morador de Campos do Goyatacazes foi confundido com um ladrão de carro e teve a imagem disseminada na internet. O relato foi parar nos celulares da sua família, dos colegas de escola, dos filhos e até do seu trabalho, onde o técnico em segurança, de 38 anos, temeu em até perder o emprego. Há pouco mais de uma semana, Felipe teve sua imagem exposta em sites e redes sociais depois de aparecer em um vídeo caminhando em uma calçada. As imagens registradas por câmeras de monitoramento não mostram Felipe praticando nenhum crime. Mesmo assim, ele foi apontado como autor do furto de um carro que aconteceu no dia 18 de novembro, na frente de uma agência de veículos no centro. No mesmo dia, o veículo foi recuperado pela Polícia Militar e um adolescente de 17 anos confessou ter furtado o automóvel. Ele fez o registro de calúnia na delegacia. E falando de economia, termina nesta sexta-feira o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo estabelecido em lei é até o dia 30 de novembro, mas como cai em um sábado, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil do mês. A segunda parcela precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. E agora é hora de noticiário internacional. Saiba o que é notícia no mundo nesta sexta-feira. Começamos o Giro Mundial desta sexta-feira com notícias do Iraque. O primeiro-ministro do país disse na manhã de hoje que apresentará sua renúncia ao parlamento. A decisão foi uma resposta aos pedidos de mudanças nas lideranças que a própria população pedia nas ruas nas últimas semanas. Ainda não foi divulgada a data em que o líder xiita deve deixar o cargo. No México, o vulcão Popocatépetl entrou em erupção novamente. Câmeras registraram o momento em que uma nuvem de fumaça com os gases quentes da montanha saíram da cratera. No início do mês, o vulcão entrou em atividade, o que levou as autoridades mexicanas a emitirem um alerta. Até a última atualização da nossa equipe de jornalismo, não há relatos de danos a estruturas ou de pessoas feridas. Indo para o Peru, o presidente disse em coletiva que o país não está isento de protestos sociais e políticos enquanto não reduzir a pobreza e combater a corrupção. As ruas de países como Chile, Colômbia, Equador e Bolívia são palco de protestos sociais e políticos devido à rejeição de livre mercado de seus líderes. No Peru, após meses de confronto com a oposição no Congresso, o governo dissolveu o parlamento e convocou novas eleições legislativas para janeiro do ano que vem. A Justiça da Coreia do Sul condenou 2 estrelas do K-pop por relações sexuais ilegais com uma mulher. A corte afirmou em um comunicado que os músicos foram condenados por um quase estupro, o que significa que várias pessoas colaboraram para ter relações sexuais com uma pessoa que estava inconsciente. Os 2 artistas devem participar de um programa de tratamento para estupradores e podem recorrer à sentença no prazo de 1 semana. Fechando o Giro Mundial, a Qatar Airways está suspendendo o polêmico voo de apenas 38 quilômetros e que durava apenas 9 minutos.
O percurso ligava uma pequena cidade da Holanda e outra na Bélgica. A ministra holandesa da Infraestrutura declarou que quer que o governo proíba voos de carga tão curtos. Os deputados holandeses estão atualmente a ponderar a proibição de todo o tráfego aéreo em distâncias inferiores a 100 quilômetros. 7h10 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar de esporte. Você vai ver que Abel Braga não é mais o técnico do Cruzeiro. Os detalhes daqui a pouquinho. Atenção Campo Largo e região. O profeta do desafio está chegando. Receba a vitória, Brasil! Recebe a cura, Brasil! Venha participar da mega inauguração do novo templo da Igreja Mundial do Poder de Deus em Campo Largo, com a presença do bispo Rodrigo Pires e pastora Viviane. Domingo, 1º de dezembro, às 10 horas da manhã. Rua 15 de novembro, número 2681, na Praça do Museu. E agora é hora de falar de esporte. O Noticiário Esportivo começa hoje com informações internacionais do mundo da bola. A FIFA está aplicando uma punição a um dirigente brasileiro. Marina Protasiewicz traz os detalhes. Uma boa noite para você, Marina. Uma boa noite para você, Thaís, a todos que nos assistem. Nós começamos falando da Confederação Brasileira de Futebol, a entidade máxima do esporte aqui no país. A FIFA anunciou nesta sexta-feira o banimento perpétuo de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Ele foi condenado por conta de violações do Código de Ética da Federação Internacional. Segundo o comunicado da FIFA, a Câmara Decisória do Conselho de Ética da entidade considerou Teixeira culpado de crimes de suborno. A pena proíbe o ex-dirigente de exercer atividades ligadas ao futebol para sempre. Ricardo Teixeira também foi multado em 1 milhão de francos suíços, o equivalente a 4,2 milhões de reais. Michel Assef Filho, advogado de Ricardo Teixeira, declarou que vai recorrer da decisão ao Comitê de Apelação da própria Federação Internacional, entidade máxima do futebol no mundo. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. A 35ª rodada acabou e você confere agora como foram os gols da noite de ontem. No Maracanã, o Fluminense recebeu o terceiro colocado Palmeiras. Marcos Paulo, aos 37 minutos, resolveu a partida. Fim de jogo, Flu 1, Palmeiras 0. Sobre conseguir arrancar 3 pontos de uma equipe dentro do G4, o comandante tricolor diz que ainda não comemora, porque muita bola tem que rolar. A gente está pensando ainda na sair dessa zona aí, dessa confusão. Vamos fazer descansar para domingo. Muitos jogos nesse período curto. Recuperar nossos meninos para no domingo a gente possa fazer mais um grande jogo e tentar somar pontos importantes aí para sair logo de vez dessa zona. No duelo entre Fortaleza e Santos no Castelão, aos 4 minutos do segundo tempo, Edinho acertou no ângulo e abriu o placar. Depois, Osvaldo aproveitou a sobra e fez o segundo do tricolor de aço. Para descontar, Carlos Sanches fez de cabeça para o Peixe. Fim de jogo, Fortaleza 2, Santos 1. Com a vitória sobre o vice-líder, o tricolor de aço pode continuar sonhando com uma vaguinha na pré-Libertadores. Para o técnico Rogério Ceni, o momento é de gratidão. Eu acho que pela primeira vez a Série A, independente de como acabe essa rodada, ela nos parece que
que de fato se concretiza com 46 pontos, né? Independente da matemática de hoje, mas se não for a de hoje, acredito que a do próximo domingo ou a do outro meio de semana, ela vai se concretizar. Foi uma grande aventura, acho que um grande risco assumido na volta para cá, mas também foi uma forma de gratidão por tudo que eu pude viver aqui nesses últimos 2 anos. Foi uma grande experiência na minha vida. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco da Gama. A partida foi resolvida com esse golaço de prima de Antony. Final de jogo, São Paulo 1, Vasco 0. Questionado sobre a expectativa de chegar ao G4 ou até mesmo terminar a competição engatando uma série de vitórias, Fernando Diniz diz que a meta é uma só. O mais importante para mim nesse momento é terminar o ano bem. A gente tem 9 dias aí praticamente para terminar a temporada. Vai focar nesses 3 jogos que faltam para a gente conseguir terminar o campeonato da maneira que a gente deseja. E olha, sem dúvidas, a partida mais difícil da noite de ontem foi entre Cruzeiro e CSA. Os dois estavam em busca dos 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. E a Raposa acabou derrubada pelos alagoanos. Veja, na partida dos desesperados, no Mineirão, o Cruzeiro precisava demais da vitória. Só que quem marcou foi o CSA. Depois do escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Alan Costa, que fez o gol. Fim de papo, Cruzeiro 0, CSA 1. E após a partida, o técnico Argel Fux deixou o comando do CSA, mesmo com a vitória. Além dele, hoje, no início da tarde, a diretoria do Cruzeiro convocou uma entrevista coletiva para anunciar a saída do técnico Abel Braga. Em nome da diretoria, Zezé Perrella tentou amenizar a situação com o treinador. Já Abel, que havia colocado o cargo à disposição depois da derrota, assumiu a responsabilidade pela ausência de resultados. Nós tomamos essa decisão. Doída. Para mim é muito difícil nesse momento estar falando isso, porque eu gostaria que até então as coisas tivessem caminhado melhor do que caminharam. Mas eu aprendi a admirar esse cara, de verdade, né? Um ser humano extraordinário, viu, Abel? Você tem muito para ensinar para várias gerações aí de treinadores do futebol brasileiro. Um exemplo de postura, de compostura e de honestidade. Muito obrigado. E aqui não vai culpa e responsabilidade a ninguém. Todos têm, mas eu, a nível de equipe de resultado, me sinto mais responsável e eu não consegui. Obrigado a todos, né, pelo convite, foi muito curto. Gostaria que ele fosse mais longo, mas, lamentavelmente, esse é o mundo do futebol. Momento difícil vivido pelo Cruzeiro, que pode ser rebaixado pela primeira vez. E com a saída do Abel Braga, a equipe já providenciou a toque de caixa ao seu sucessor. Faltando apenas 3 jogos para o fim do Brasileiro, Adilson Batista é o novo técnico do Cruzeiro. O treinador já teve uma passagem pela equipe entre os anos de 2008 e 2010, mas pediu demissão da Raposa após um empate sem gols com o Santos. A promessa agora é de tentar salvar o time do rebaixamento, mas o risco de cair para a segunda divisão subiu para 75%. Agora vamos ver então como ficou a classificação com o fim dessa 35ª rodada. Na primeira colocação nós temos o Flamengo com 84 pontos, seguido pelo Santos com 68, mesma pontuação do Palmeiras, que está na terceira colocação, seguido pelo Grêmio, que tem 59 e fecha o G4. Depois vem o Atlético Paranaense também com 59, o São Paulo com 57 pontos, Corinthians na 7ª colocação e o Internacional na 8ª colocação, fechando a zona de classificação para a pré-Libertadores. Na 9ª posição, o Goiás tem 49 pontos, Fortaleza 46, Bahia 45, Vasco da Gama 44, Botafogo e Atlético Mineiro com 42 encerram a faixa de classificação para a Sul-Americana. Na 15ª posição, o Fluminense tem 41 pontos e o Ceará 37. Abrindo a zona de rebaixamento, o Cruzeiro vem com 36 pontos, seguido pelo CSA com 32, depois a Chapecoense e o Avaí, as duas equipes que já estão rebaixadas no Campeonato Brasileiro. Só que o campeonato
Só que agora na reta final do campeonato, alguns jogos acontecem em seguida, principalmente nesta semana. Então, jogos na quarta e na quinta. E agora, nesse fim de semana, mais partidas, mais jogos decisivos. Confere aí. Iniciando a rodada, o Botafogo recebe o Internacional no Newton Santos, às 7 horas da noite deste sábado. Mirando a Libertadores, o Inter precisa da vitória para chegar lá. No mesmo horário, o Ceará terá pela frente o Atlético Paranaense na Arena Castelão. Embalada e comandada pelo interino Eduardo Barros, a equipe do Furacão almeja o G4 e vai dificultar a vida do Vozão, que corre na parte de baixo da tabela. Já no domingo, às 4 da tarde, no Serra Dourado, o Goiás enfrenta o Fortaleza. Se vencerem, os cearenses podem subir para a 9ª colocação, onde hoje está o Clube Esmeraldino. Também às 4 da tarde, o já rebaixado Avaí recebe o Fluminense na ressacada. O Flu precisa vencer para se afastar de vez da ZR. Um pouco mais tarde, às 6 horas, na Arena Independência, o Atlético Mineiro tem pela frente o Corinthians. O Galo vai poder contar com o meia atacante Xará e talvez com Elias, que vai ser reavaliado pelo DM. Já o Timão defende a posição dentro do G8. No Rei Pelé, no mesmo horário, o CSA tem a missão de enfrentar o Bahia. Os alagoanos estão no desespero tentando fugir do rebaixamento, que pode ficar muito próximo com uma derrota nessa partida. Já o tricolor baiano quer continuar dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Às 7 da noite, na Vila Belmiro, o Peixe recebe a já rebaixada Chapecoense. O Santos está com o Palmeiras na cola e precisa manter a pontuação para não perder a 2ª colocação no campeonato. Também às 7 da noite, em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena. O jogo vale 6 pontos. O tricolor paulista pode entrar no G4 se vencer. Já o Imortal quer se manter na 4ª colocação. E fechando a rodada, na segunda-feira, o Vasco da Gama pode ajudar a decretar o rebaixamento do Cruzeiro no São Januário. A partida acontece às 8 horas da noite e será a estreia do técnico Adilson Batista na Raposa. Esses foram os destaques do esporte desta sexta-feira. A gente tem muitos jogos aí no fim de semana. Eu desejo a você traz pra gente. Exatamente. Todos os gols e resultados de novo. Uma semana completa aí pra gente trazer mais informações de esporte. Tá certo. Obrigada. Um ótimo final de semana para nós, então, e até segunda-feira. E eu quero lembrar você de casa que você pode rever todo o nosso boletim esportivo, todas as matérias que vão ao ar no nosso jornal e toda a programação da Rede Mundial através das nossas redes sociais, onde também estamos ao vivo. Inter TV no Facebook e no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Participa lá com a gente. E o Mundial News vai a um breve intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Você vai ver a cobertura completa do velório do apresentador Gugu Liberato. Eles estão chegando para profetizar o seu milagre. Receba a tua vitória agora, receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Receba a abertura de todas as portas, todas elas que estavam fechadas na tua vida. Receba. Prepare-se, sua vida nunca mais será a mesma. Grande concentração de fé e milagres com o Bispo Rodrigo Pires e a pastora Viviane. 3 de dezembro, Foz do Iguaçu. O profeta está voltando. Hoje Deus decide mudar a sua história, Brasil. O Mundial News está de volta e agora com notícia triste. Nesta edição, o corpo de Gugu Liberato foi enterrado na manhã desta sexta-feira em São Paulo, sob muito aplauso, muita emoção também. Milhares de pessoas, entre fãs, familiares e amigos, conseguiram dar o último adeus ao apresentador nessas 22 horas de velório. O voo que trouxe o corpo do apresentador Gugu Liberato pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, nas primeiras horas da manhã. A aeronave, que também transportou familiares do comunicador, deixou Orlando, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira.
Gugu, um dos maiores nomes da TV brasileira, morreu na semana passada depois que caiu de uma altura de 4 metros em sua casa, num condomínio fechado no estado da Flórida. Ele estava com o filho João Augusto, de 18 anos, as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, e com a companheira dele, Rose Miriam. A cerimônia foi aberta ao público por volta do meio-dia. Gugu Liberato dedicou a maior parte da sua vida na televisão brasileira. Com programas no SBT e depois na Record TV, se tornou um dos maiores comunicadores do país. Com apenas um microfone na mão, Gugu comandou programas de auditórios extremamente populares. E mesmo num dia chuvoso como hoje e numa cidade caótica como São Paulo, milhares de pessoas admiradores de Gugu Liberato não deixaram a oportunidade para trás e vieram prestar a última homenagem ao comunicador. Vale não pelo famoso, nem pelo artista, que eu não estaria aqui. Se fosse um político, eu não pisava nem perto. É pela pessoa que ele é, pela a alma e pela pessoa maravilhosa que ele é. Eu assisto o programa do Gugu desde de idade, já assisti o programa dele, do Gugu. E vale a pena todo esse sacrifício? Vale a pena. Estou com 3h30 na fila, não me arrependo. Ele era o meu ídolo, entendeu? Ele era tudo de bom. O Gugu, ele é um apresentador, e não só um apresentador, mas ele é uma pessoa que ele conquistou o coração de todo mundo, sabe? Porque o Gugu fez também muitas coisas. Primeiro que conheci o Gugu é sonho de criança. Eu me lembro que foi, eu creio que 2015, a primeira vez que eu o entrevistei. E aí eu pegava nele e falava, você é de verdade, você existe. Ele ficou olhando para minha cara e falou, mas... Aí eu falei, não, Gugu, é que eu tinha plena certeza que você ia na minha casa, porque naquela época tinha o Gugu na minha casa e eu mandei centenas de cartas. E eu tinha certeza que ele ia bater em casa. Olha como a mente da gente é, que ele ia bater em casa, eu não ia estar em casa, e ele ia me buscar na escola e meus amigos iam falar, olha, o Gugu foi lá. E depois desse momento, depois dessa entrevista, foram algumas outras entrevistas. E eu pude estar perto de um cara que eu sempre admirei. É muito triste. A dor eu acho que não é só nossa, é de todo o povo brasileiro. Você como eu, nós trabalhamos juntos na escolinha do Gugu. Antes disso eu já tinha feito o Telegrama Legal, que fui eu que inventei. Show de rua com a Ari França e o Gugu também, no Domingo Legal. E então, assim, o Gugu era um ser humano maravilhoso. Ele ajudava todo mundo. Todo mundo que ele podia, ele ajudava. Né? Ele era aquilo mesmo que nem a gente, assim, simples, humilde, uma pessoa que conversava tanto com uma pessoa do povo quanto com um governador, um presidente. Ele era a mesma pessoa, ele não mudava. Então, eu acho que nós perdemos, mas o céu ganhou um grande comunicador da televisão brasileira, um grande ser humano, que é o que o Gugu foi e o que deixou de exemplo para todos nós, com o carisma tão grande dele, e a simplicidade e a complexidade dele que nos cativava tanto. Como a gente costuma dizer, a fé move montanhas, né? Todos nós somos muito ligados a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que assim, só mesmo ele para poder acalentar o coração da família, da esposa, dos filhos, da Dona Maria do Céu, né? Então, numa hora dessa, só Deus mesmo, porque dói. Dói até pra gente que trabalhou com ele, dói. Eu acho que é só o sentimento mesmo, não dá para explicar. A dor é grande. Obrigado. Obrigado. Nesta sexta-feira, o corpo de Gugu Liberato foi enterrado no jazigo da família no cemitério Getsemane, no Morumbi, zona sul da capital paulista. Aí o apresentador deixou, né, uma trajetória linda na Terra e uma legião de fãs desamparados agora. Então, a Rede Mundial presta homenagem em nome de todos os funcionários a esse grande apresentador, um grande ícone da televisão brasileira. E agora, mudando de assunto, final de semana se aproximando, confira como fica o tempo, então, em todo o Brasil. Neste fim de semana, o tempo segue instável em grande parte do centro-oeste e sudeste ainda no sábado. Pancadas de chuva podem ser registradas a qualquer momento nestas regiões,
As precipitações podem vir acompanhadas de rajadas fortes de ventos e raios, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e faixa norte de São Paulo. Ao longo do dia, podem ser registradas ocorrências de chuvas isoladas no interior do Rio Grande do Sul. Aviso para a incidência de granizo e temporais nas terras gaúchas. Pancadas de chuva também podem ocorrer em boa parte da região norte do Brasil, com mais intensidade no Amazonas, em Rondônia e no Acre. Na maior parte do Nordeste, o tempo permanece estável, com predomínio de sol. Temperaturas mais amenas na região sul, com mínimas de 14 graus em Curitiba e de 18 em Florianópolis. Os termômetros podem marcar na manhã deste sábado 23 graus em Palmas, no Tocantins. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus em São Paulo, com máximas de 37 em Teresina e de 24 em Belo Horizonte. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Te espero na segunda. Até lá. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Sal da Terra. Dia 31 de dezembro, às 20 horas. No Sambódromo do AMB, em São Paulo. Eu já vi a foto dela ali, essa aí tá morta, né? Nada, tô viva. Eu sei, fica de pé e glorifica a igreja. Aleluia. O médico falou o quê? Que eu não tinha cura, que eu sou um milagre de Deus, que eu ia morrer. É verdade, Os sei. médicos iam lá na sala só pra me ver, porque eles nunca viram uma coisa dessa. Meu pai do céu. Quando eu orava, eu vi o caixão dela. Mas Deus falava pra mim que ela ia sobreviver, que Deus ia dar uma nova chance pra ela buscar ele. Você sofreu muito, né? Mas Deus me dava uma paz grande. Ele falava pra mim que eu não ia morrer, que eu ia ficar viva. Eles sofreram mais do que eu, porque eu tinha certeza que Deus estava comigo e eu não ia morrer. Meu Deus. Esse é o poder da fé. Com o apóstolo Valdemiro Santiago. Bispa Francileia. Milhares de pessoas participarão por meio de suas caravanas neste grande dia. Quem for sal da terra vai estar lá. Seja o sal desta terra. E quem precisar de tempero vai estar lá, porque nós vamos temperar a vida deles. Faça a diferença. Deus te chamou para temperar este mundo. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento.
quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus, ao mundo inteiro, que Deus nos abençoe a todos. Tem gente acompanhando no Japão, no caso na Ásia, né? Na Europa, tem gente acompanhando na África, na América do Sul, na Oceania. E no Brasil tem uma massa humana que está ligada conosco. E nós estamos vivendo dias de vitórias. Ou seja, Deus nos prepara para grandes vitórias, para grandes conquistas. No próximo final de semana, você deve estar conosco às 9 da manhã em Santo Amaro, no sábado, e às 18 horas no Brás. Sendo que 3 horas antes vamos impor as mãos nessas multidões. E nós vamos passar pela mega porta, uma porta gigantesca, porta aberta, e abençoar a sua vida. Eu vou estar preparando um óleo para você entrar o ano novo com ele, que é o óleo de Israel. E é para as colunas da obra, para você que está ligando, vai ligar, para você que já tem o seu nome, tem o seu carnezinho Amigos de Deus. A empresa é amiga de Deus, a firma, o comércio, a loja, né? Seu restaurante, sua farmácia, sua clínica. Então nós vamos dar o óleo, aquele óleo consagrado ali, ó. Israel foi consagrado lá, nós vamos dar uma coluna pequena. Eu tenho a minha coluna grande e a bispa tem a dela. Essa coluna vai estar conosco aqui nesses próximos dias, nos últimos dias do ano, tá? E nós vamos entregar para todas as colunas que estão honrando, vão honrar essa obra. Liga para nós aqui na central para abençoar a obra e para ser abençoado. Você liga para ser abençoado e para abençoar essa obra. O telefone está aí no seu vídeo, 3577-3800, 3488-3050, 0 operadora 11, tá? No dia 31 vai ser um marco, né? Vai ser o dia mais importante do ano. O dia mais importante do ano na vida de todos nós. Vai ser aquele dia que vai marcar a sua vida, a sua história, a nossa história. E Deus vai fazer coisas que você até já pensou, né? Pensou que um dia pudesse acontecer, mas achava bem distante. Pela palavra de Deus, é claro. Por tudo que Deus tem